tivesse perdido o gás, que disseram que ia dar 50 pessoas aqui, e a palavra é do presidente eleito, que ontem mesmo, estava aqui na barreira do Vasco, com o Ronaldinho Gaúcho Assis, dando start num projeto social de inclusão, de futsal para a molecada da barreira. Por favor, presidente. Obrigado, Marcelo. E atenção, vascaínos! É o Vasco nada! Aqui! Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Com corpo quente, Vasco da Gama, sua fama se estende. Sua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul desse país. Sua estrela na terra brilhar e ilumina o mar. O atletismo é um braço, o remo é imortal. No futebol é um braço, e o União Brasil-Portugal. É isso aí, vascaínos. Nosso clube é feito de lutas, de coletividade, de associativismo, de enfrentar obstáculos e desafios. Eu aqui agradeço a cada vascaíno que saiu de sua casa para vir aqui abraçar o Vasco e enfrentar tudo aquilo que está acontecendo no clube há tanto tempo que nós não aguentamos mais. Quero saudar aqui todos os importantes agentes políticos que aqui estão presentes, pelo nosso amigo Sérgio ali, um grande abraço. Todos os youtubers que organizaram esse grande encontro, Marcel, Edmar e todos os outros, se sintam cumprimentados. Cumprimentos aos beneméritos, aos grandes beneméritos, aos sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama, aos grupos políticos aqui presentes, que apoiam o Vasco dos vascaínos. Eu vou pedir a vocês permissão e licença para ler um texto que eu preparei para cada vascaíno no dia de hoje. Por isso me atrasei um pouco. Eu cheguei em casa tarde ontem de um evento aqui na Barreira muito legal. A gente tem que abraçar as comunidades no entorno do estádio, isso faz parte do que é o Vasco da Gama. Mas eu, com muito carinho, escrevi umas palavras para todos vocês que estão aqui e para todos os vascaínos que estão espalhados ao longo do planeta, ao longo do Brasil, que não podem estar aqui presencialmente, mas estão certamente nos acompanhando pelos canais de YouTube que estão transmitindo esse encontro. Bota pra torar, né, velho? Bota pra torar! Bota pra torar! Vamos lá, quero ouvir. Vasco! Nada pode nos parar. Pedir a vocês 5 minutos de atenção aqui, por favor. Palavras aos vascaínos na data de 5 de março de 2022. Na hora de um discurso ou apresentação, usualmente prefiro falar de improviso, com aquilo que me vem à mente e toca o meu coração. Mesmo em situações de ordem profissional, preparo apenas um roteiro e deixo as palavras fluírem. Apenas em momentos muito especiais, escrevo um discurso como fiz hoje. E se o fiz, é porque meu desejo é que as palavras hoje ditas fiquem registradas. Torcedor de frequentar estádios desde 1975, passei a advogar e cuidar da carreira de um grande ídolo do clube de Regatas Vasco da Gama em 1999, 23 anos atrás. Ocasião que me aproximei das administrações do clube, no meu coração.
Durante 19 anos, nos bastidores, procurei ajudar de todas as formas possíveis o clube, independentemente de qual grupo político estava à frente. Foram inúmeros aconselhamentos em contratos, reduções e soluções em negociações, sugestões de possibilidades alternativas e até projetos. Poucos sabem que eu já tinha apresentado um esboço, ainda que precário, do que veio a ser o Somamos nos idos de 2006, 16 anos atrás, na sede de uma determinada empresa de navegação, para alguns vascaínos que vieram a ser vice-presidentes do clube a partir de 2008. Meu desejo de ter uma oportunidade de assumir uma função e desenvolver soluções para o clube não é algo novo, como se pode verificar. Esse meu desejo, no entanto, não se concretizava por razões de cunho ético e porque alguns de meus representados tinham relacionamentos instáveis com a direção do clube e eu tinha que manter uma certa isenção. Nestes quase 20 anos de bastidores, pude testemunhar muitas coisas boas relacionadas à dedicação e à entrega de apaixonados vascaínos, mas também muitas oportunidades que deixaram de ser construídas e solidificadas como a realização de 3 grandes eventos esportivos na cidade, sem deixar um legado para o Vasco. Também testemunhei, orbitando nos 2 lados do antagonismo radical que se insere na política do clube, um ódio que cega tratativas conciliatórias e tornou vascaínos adversários de vascaínos. Enquanto isso, eu estudava e aprendia cada vez mais, tudo quanto podia aprender sobre esporte, especialmente as leis e gestão de futebol, devorando dezenas de livros de autores do mundo inteiro. Em não muito tempo, estava escrevendo artigos, dando aulas e palestras sobre esporte e futebol em universidades, cursos para magistrados, empresas de telecomunicação, e era rotineiramente consultado por todos os órgãos da imprensa falada, escrita e televisada para qualquer assunto relacionado ao esporte no país. Diante dessa experiência de um par de décadas, mas cansado de tentar ajudar o Vasco e não conseguir de maneira efetiva, resolvi entrar na política do clube, me candidatando a presidente em 2018, com a ilusão de que, como havia me relacionado com ambos os lados desta antagônica política, poderia construir pontes entre os vascaínos, se entregasse a todos um projeto de futuro do Vasco, que fosse capaz de unificar ideias e unir todos novamente, todos os vascaínos. Para isso, à medida que fui estudando cada vez mais as raízes dos problemas que atingem o clube, fui percebendo que precisaria entregar exclusividade de tempo e um esforço sobre-humano para lidar com várias questões de ordem financeira, administrativa, esportiva, política, social, econômica, institucional, estratégica, organizacional e até de política externa. Já em 2018 percebi que seria impossível encontrar soluções para o Vasco sem deixar de ser quem eu era. E estava eu no ápice da carreira, premiado, homenageado, disputado por clientes e conferências em todo o mundo, assessorando governos, seguradores, bancos e empresas de todo o mundo em diversas situações, e levando conhecimento e proposta até nos mais altos órgãos das Nações Unidas e dos Estados americanos. No melhor momento da minha carreira, praticamente me concedi licença sabática e despendi recursos próprios em um tempo valioso, no qual era remunerado por hora, para poder entregar soluções para o futuro do Vasco. Iniciei com pessimismo, porque os problemas eram crônicos, graves e aparentemente impossíveis de serem resolvidos. Porém, talvez em parte por conta das dificuldades que eu tive na minha vida, um capítulo dessa história para outro momento, sempre tive fé que o impossível podia se tornar possível com muito esforço. Para isso, saí
literalmente pelo mundo afora, escrevendo dentro do avião de Rio de Janeiro para Dubai um novo esboço do que se viria a se transformar no projeto Somamos. Preparei também imagens, filmes promocionais em inglês e documentos que mostravam quem éramos e, principalmente, quem podíamos ser. Visitei dezenas de pessoas e empresas em diversos países, falando sobre o Vasco, nossa história, nossas glórias, nossas conquistas, nossa ecleticidade esportiva, nossa torcida, nosso potencial, mas também nossos problemas políticos e financeiros. Fui colecionando ideias, sugestões, recomendações, alertas, oportunidades, ameaças, estabelecendo possíveis parcerias e contatos que podiam mudar para sempre o caminho do nosso clube. Iniciei essa jornada sozinho, sendo acompanhado por alguns poucos amigos, e sempre me posicionei politicamente em 4 premissas que considerei necessárias para realizarmos essa virada de chave. Número 1, do passado só podíamos extrair as glórias e a história. Remexê-lo seria uma tremenda dissipação de energia e nos tragaria a uma infindável discussão. Segundo, não haveria escolhas políticas. O projeto seria tão grandioso e minucioso que seria capaz de unificar as ideias e unir os vascaínos em torno de um caminho a ser percorrido pelo clube, capaz de fazer as pessoas deixarem de lado suas desavenças diante de uma nova luz que abrigaria e acolheria a todos. Terceiro, não participaria de qualquer grupo político para não herdar as antipatias históricas relacionadas ao antagonismo político e me colocar em posição de neutralidade no sentido de poder acolher a todos. Quarto, não haveria troca de cargos por apoio. Política era apoio ao projeto de futuro para o Vasco. Gestão seria profissional por critérios meramente técnicos. Em parte, fui e sou criticado por isso, mas sempre que entendi que um projeto de futuro de Vasco deve ser o mais democrático possível e dar a oportunidade de se abrigar a todos. Diante desse cenário, foquei na gestão. Gestão, gestão, gestão. Este foi e é e poderá continuar a ser o problema do Vasco, se não tivermos atentos. O problema do Vasco, meus queridos vascaínos, não é financeiro. O problema do Vasco não é político. O Vasco não tem problema. O problema do Vasco não é sequer desportivo. Muito menos o problema do Vasco não é se é empresa ou não é, se é SAF ou não é. O Vasco, levando em conta somente uma análise do ponto de vista administrativo, pode prosperar como SAF ou como associação civil sem finalidade lucrativa. As dificuldades financeiras, políticas e esportivas que o Vasco enfrenta se retroalimentam, mas não são os problemas reais, ou, ao menos, a causa raiz dos desafios que o clube tem a enfrentar. O problema do Vasco é gestão. Para construir o projeto Somamos, que mais uma vez ofereço aos administradores de plantão do Vasco, utilizamos ferramentas de gestão imprescindíveis para as necessárias análises situacional, externa e interna, que abrigam análise de concorrência de mercado e das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que existem no ecossistema que está inserido o Vasco. SWOT, PEST, SW Grid são alguns exemplos. A conclusão das análises é o que a torcida sabe intuitivamente. Há algo errado entre o Vasco que está sendo e o Vasco que pode ser. Por isso que o Vasco
projetado pelo Somamos, se apresentou ao mercado com um plano de negócios, uma modelagem financeira, uma proposta de estruturação de garantia e obteve soluções financeiras de baixo custo e longo prazo, que seria capaz de equacionar o endividamento, investir nos ativos, formar equipes esportivas para disputar títulos e aumentar o faturamento para colocar o clube no topo concorrencial do mercado esportivo do país. As cartas de intenção, que muitos dizem que não existe, é mentira, obtidas de diferentes fundos de diferentes países, com diferentes estratégias, já estão à disposição de todos que quiserem ver. Basta acessar o site www.projetosomamos.com.br, que lá estão as cartas. Encontram-se no original em inglês e ao longo da semana solicitarei traduções do conteúdo e pedirei para abrigar no mesmo site. Uma de 400 milhões de euros, outra de 200 milhões de euros e outra de 212 milhões de dólares. Os ativos do Vasco, quando comparados com os resultados obtidos de sua exploração econômica, mostram um subaproveitamento impressionante, que leva à conclusão de que possa haver perdas absurdas por aquilo que não está sendo feito. A investigação das razões pode levar a conclusões inenarráveis, mas por postura assertiva, prefiro focar no futuro breve. Basta manusear corretamente as ferramentas para consertar o Vasco. E o mercado sabe. E por isso o Vasco é um atrativo para a compra. Diria que o futebol do Vasco é, indiscutivelmente, o mais atraente para a compra no futebol brasileiro. Mal gerido, mas com ativos que, se bem geridos por si só, aumentam o faturamento sem grande esforço. Some-se a isso o fato de que não há necessidade de grande aporte financeiro para fazê-lo subir para a Série A, e que em breve a receita de TV deve aumentar exponencialmente devido à criação da Liga Brasileira. Inclusive há opiniões e fatos que infelizmente podem levantar suspeitas que a depreciação do preço do futebol do Vasco foi planejada de alguma forma, o que seria triste e reprovável. Se não há dúvidas que o Vasco é uma ótima compra, falta primeiro perguntar se o Vasco está à venda. Como sócio proprietário do clube, vejo estarrecido que infelizmente foi colocado à venda e que talvez já até tenha sido vendido sob condição de ratificação dos sócios que seja. O clube, em seu estatuto, proíbe a distribuição de dividendos. Portanto, não pode exercer atividade empresarial lucrativa, estando restrito às suas finalidades sociais, que são a esportiva, a filantrópica, a educacional e a social. Só isso deveria ser mais que suficiente para a diretoria administrativa estar vedada, proibida a oferecer a mercado o que não lhe pertence e que não está autorizado a fazê-lo. Não bastasse, por mais que essa administração e seu conselho queira tornar invisível aos vascaínos e à imprensa que há processos judiciais em curso que buscam a validação da eleição estatutária do dia 7 de novembro de 2020 e que após 14 meses parados, esses processos voltam ao seu curso normal este mês, estando ainda pendentes de sentença de mérito, o fato é
que a diretoria administrativa exerce um poder sem autoridade e sem legitimidade, posto que seu exercício é diante de uma liminar de cognição sumária, cujo resultado do processo pode modificá-la através de uma cognição exauriente, havendo perigo de demora inverso, o que poderia inviabilizar qualquer ato administrativo de ruptura institucional, sendo no mínimo arriscado trazer à tona esse assunto a público, como faz questão a diretoria na atual situação jurídica, que pode levar a mais desgaste da imagem do clube. Também deve ser objeto de reflexão o que é o Vasco, qual o seu propósito, sua essência, seus valores mais caros, o que defende o Vasco e o que luta, pelo que luta o Vasco. Essa torcida é apaixonada pelo que exatamente? O que te faz ser Vasco? O que me faz ser Vasco? O que nos faz sermos Vasco? Contra que e contra quem lutamos? Quem nos rejeitou e por quê? Quem nos desdenhou e por quê? Vieram esses filhos da puta aqui dentro de São Januário. Aqui não entram mais. Se eu for presidente, o Fluminense não pisa mais aqui. Vai jogar xerém na puta que pariu. E vai tomar no cu, Fluminense. Quem nos desdenhou e ainda desdenha de nós. E por quê? Por que que nós temos ou tínhamos um colégio em nossas instalações? Por que que cuidamos ou cuidávamos da barreira? As respostas a essas perguntas devem guiar de forma mais isenta o pensamento do vascaíno, principalmente os mais jovens. Entendo que os meninos e meninas vascaínos estão ávidos por títulos, conquistas e vitórias. Sinto a dor, o sofrimento e a tristeza. Falta realmente alegria ao nosso clube. Não só as que vêm das vitórias dos campos, das quadras e das águas, mas as que vêm da convivência. Nossas sedes estão abandonadas, escuras, tristes. As pessoas estão de cabeça baixa, falam com medo de perderem seus empregos, que sequer lhes pagam. O medo, a tirania, o terror e a desconfiança estão impregnados no clube, quando futebol e esportes em geral devem produzir alegria, felicidade, êxtase, superação, exemplo e inspiração. Os piores políticos no seu projeto destrutivo conseguiram convencer parte da torcida que o Vasco deve se livrar dos políticos, o que é um argumento sofista e ilusório se ocorrer uma SAF, posto que o clube continuará a existir, será importante acionista da própria SAF, com poderes de fiscalização e de exigir diversas posturas, e que poderá harmonizar ou não sua gestão com a da SAF em várias políticas empresariais comerciais, de marketing e de relacionamento com o torcedor. A melhor forma de se livrar de maus políticos e más políticas é com bons políticos e boas políticas. A política está na minha vida, na sua, na de todos nós. Você pode optar não participar dela e até odiá-la, mas ela estará presente na sua vida mesmo assim.
Desde o síndico do seu prédio, o presidente da sua associação de moradores, da associação de pais e professores na escola do seu filho ou na sua escola, no sindicato da sua atividade profissional, no grêmio acadêmico da sua faculdade, no representante de classe da sua turma, no vereador e prefeito da sua cidade,